Olá, cá estou eu para a quarta aula de Geografia e Cidadania do nono ano e hoje vamos falar sobre a ajuda ao desenvolvimento. Já vimos como é que se mede o crescimento económico através do PNB e do PIB. Já vimos como é que se mede o desenvolvimento através de índices compostos, que são eles o IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, o Índice de Pobreza Multidimensional e o Índice de Desigualdade de Género. Também já vimos que há uma série de obstáculos nestes países em vias de desenvolvimento que os impedem de alcançar mais rapidamente o desenvolvimento pretendido por todos nós. Então, vamos ver como é que estes países têm sido ajudados, quais são as ajudas e ainda como é que podem continuar nestas ajudas a continuar a promover o desenvolvimento nestes países. Este é o objetivo da aula, que, tal como já fiz na introdução, compreender as soluções que procuram atenuar os contrastes de desenvolvimento através de conhecer diferentes tipos de ajuda ao desenvolvimento, a ajuda pública e privada, pública dos governos, privada de bancos ou empresas multinacionais, por exemplo, ajuda humanitária e de emergência, que é aquela que mais vezes nós ouvimos falar em situações de catástrofes nestes países. E a ajuda bilateral e multilateral, que é quando a ajuda é feita por um país a outro ou multilateral por vários países e organizações a um país. Ver também, conhecer e perceber quais são as vantagens e desvantagens da cooperação internacional na ajuda ao desenvolvimento. Identificar o contributo, isto é, indicar, conhecermos quais são os contributos que as organizações não governamentais, normalmente nós ouvimos falar em ONG, e na ajuda a países em desenvolvimento. E, por fim, identificar os objetivos do desenvolvimento sustentável, exatamente para continuar a combater as dificuldades para que os países em desenvolvimento consigam mais rapidamente alcançar o desenvolvimento pretendido por todos nós. Então vamos ver que ajudas ao desenvolvimento nós temos. Já falei em algumas delas, mas agora vamos especificar. As Nações Unidas é uma organização intergovernamental que, através dos seus programas e áreas de intervenção, vão promover o desenvolvimento nestes países. Como, por exemplo, todos nós já ouvimos falar da Unicef, que promove o desenvolvimento das crianças, tanto na saúde como na educação e o resto relacionado com a proteção a um crescimento e desenvolvimento saudável das crianças. Temos o PNUD, que é o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Os capacetes azuis, já ouviram falar? Conhecidos também por soldados da paz. São as tropas das Nações Unidas que vão para, diria, palcos de guerra, para proteger as publicações e assegurar que as tropas em conflito sejam retiradas do território, por forma a manter e instaurar a paz no local. E, por fim, a FAO, também já ouviram falar, cujo programa é basicamente combater a fome e criar
nestes países uma agricultura desenvolvida e que lhes permita suprir as necessidades básicas ao nível da alimentação. Por fim, ainda temos o Banco Mundial, criado especificamente para ajudar países em desenvolvimento, não só através de dinheiro, mas também de projetos. Este também não precisamos de nenhuma apresentação, mas a Cruz Vermelha Internacional, é uma ONG, uma organização não governamental, não tem fins lucrativos e vive da cotização dos sócios e dos donativos de países privados, etc. E também atua não só na área da saúde, mas também na proteção das crianças, jovens e das mulheres. Temos ainda este símbolo, arame farpado, uma vela, que sugere-nos o quê? Tu aí acertaste. Pois é a Amnistia Internacional. Pretende defender os direitos humanos nos países em vias de desenvolvimento, que é este caso concreto que estamos a falar. E porquê? Porque em muitos destes países, a maior parte dos direitos humanos têm sido tirados. E por fim, mas não menos importante, outra organização não governamental, Greenpeace, que o seu objeto de intervenção é o ambiente. Proteger o ambiente e preservar a biodiversidade. Então agora vamos ter aqui alguns exemplos como é que são feitas as ajudas ao desenvolvimento e ainda estas ajudas nós vamos dar os exemplos com assentes nos obstáculos ao desenvolvimento. Vocês lembram-se? Recordam-se? Um tipo de obstáculo ao desenvolvimento. O que é que esta paisagem vos sugere? Claro, é um obstáculo natural. São catástrofes naturais. Neste caso concreto, temos uma seca. Mas recordemos-nos, há um ano, as grandes inundações que houve em Moçambique. Também uma catástrofe natural que necessitou de ajuda. A ajuda de emergência. Para aquele momento, naquele caso em concreto, havia que ajudar as populações. E como é que podiam ser ajudadas? No caso da seca, fornecendo equipamentos de irrigação e também ainda fornecendo sementes e rações para os animais. Mas na ajuda de emergência dada a Moçambique, tinha a ver com uma ajuda alimentar. As populações ficaram sem poder recorrer a nada para satisfazer as suas necessidades alimentares. Houve outras ajudas na altura em que Portugal também colaborou bastante, nomeadamente na reconstrução das estradas e pontes e ainda nos restabelecimentos das ligações das águas e da eletricidade. Lembram-se que foram para lá algumas equipas do Exército Português exatamente para prestar essa ajuda. Aqui, imensa gente junta. O que é que sugere? Será uma feira? Uma festa? Não me parece que eles tenham cara disso. Temos um obstáculo político. Os conflitos armados levam muitas vezes as pessoas a migrar, a fugir dos seus locais de residência para
impedir que sejam mortas, violadas, mutiladas, etc. E, então, vão para estes locais que normalmente são aquilo que se chama os campos de refugiados. Temos um obstáculo político, que são os conflitos armados, que necessitam de uma ajuda quê? Humanitária. As pessoas estão confinadas àquele espaço, ali não há nada para comer, não têm onde dormir, os miúdos não podem ir à escola. Condições de saúde, se estiverem doentes, não têm como ser tratados. E então essa ajuda humanitária é dada por organizações não governamentais. Não é nada raro ouvirmos falar na Cruz Vermelha Internacional e por organizações governamentais ou intergovernamentais, quando são através de instituições públicas dos países ou através de algumas instituições sob a alçada da Organização das Nações Unidas. Aqui temos também outro exemplo de ajuda humanitária que é preciso. Vejam as pessoas com os seus parques a veres a deslocarem-se e o tipo de habitação e como é que eles estão a tentar fugir à sua realidade para, diria, salvar a pele. Nestes casos e nos outros, o que é que consiste a ajuda humanitária? Fornecimento de alimentos, água potável, abrigos, vestuário, saneamento básico, cuidados de saúde, segurança e educação. Esta imagem acho giríssima. Muitos dólares ali no remoinho. Parece que o remoinho, isto é um sorvedor de dinheiro. Que obstáculo será este? Claro, dinheiro, economia. É um obstáculo económico que estes países, devido às condições em que vivem e muitas vezes até aos conflitos internos vividos por fações, por conflitos étnicos e por questões políticas dos regimes, acabam por ter umas elevadas dívidas externas. Constitui um obstáculo ao desenvolvimento. E então qual é a ajuda que se pode dar? Perdão ou alívio da dívida externa, que pode ser feito de duas maneiras. A ajuda bilateral é quando um país ajuda outro. A ajuda multilateral, que é a ajuda prestada por vários países ou organizações internacionais a um determinado país. E aqui o que é que vos sugere? Cá para mim, venda de café, o que é que vocês acham? É outro obstáculo económico. Quando acontece o quê? A degradação dos termos de troca. Isto são países que a sua principal base da sua economia assenta na exportação de bens, recursos naturais, de bens primários, para depois serem transformados nos países desenvolvidos. Então, nos países industrializados, países desenvolvidos, o que é que vai acontecer? Como vocês sabem, a matéria-prima tem um custo mais reduzido e como eles estão dependentes dos compradores, os compradores também fazem o preço. Como eles têm o seu tecido produtivo é muito baixo, muito fraco, eles vão acabar por comprar os produtos transformados e outros a preços muito mais elevados, feitos com as suas matérias-primas. E estão sempre sujeitos ao valor daqueles que querem comprar. Nunca são eles que fazem o preço do produto. Como é que isto se pode tentar colmatar? Com alguns países, para ajudar, reduzem as taxas alfandegárias sobre os produtos exportados pelos países em desenvolvimento. Isto é, quando os produtos chegam a um determinado país desenvolvido, a taxa alfandegária
que se tem que pagar, que esses países que se tem que pagar para a entrada desses produtos no comércio nacional é mais baixa, permitindo assim que possam entrar mais desses produtos. Isto em grosso modo e explicado de uma forma muito simplista. Por outro lado, há que tentar promover um comércio justo. Como é que é isto possível? Criam-se sistemas de pagamento bonificado, isto é, compra-se acima do preço de mercado, os produtores ganham um bocadinho mais e, por vezes, é adiantado por organizações específicas o valor do produto antes de o receberem. Isto, de alguma forma, cria estabilidade aos produtores. Temos aqui outro obstáculo. Vejam só. Conseguem perceber qual é? Claro que é. Um obstáculo social. A pobreza associada ao desigual acesso à educação, ao emprego e à habitação. Como é que a ajuda pode chegar e como é que é feita, quem a faz para tentar minimizar este obstáculo? Pode ser a ajuda pública, que é fornecida por entidades públicas ou pelos governos dos países desenvolvidos e pode também ser feita através de organizações internacionais. E uma ajuda privada é quando é fornecida por uma entidade privada. Pode ser por uma fundação, pode ser por empresas, pode ser por bancos. Aqui temos outro obstáculo social, não vos parece? Vamos ver. Na educação, para comatar e ajudar na educação, são feitos investimentos em infraestruturas em construções de educação, escolas, saúde, hospitais e habitações dignas. E ainda, outra ajuda que pode ser feita nesta área para erradicação da pobreza é a generalização do acesso ao microcrédito. E o que é isto do microcrédito? Vamos lá ver. São pequenos empréstimos que são feitos a pessoas que viviam na pobreza, já não tinham sequer acesso ao sistema bancário tradicional. Este pequeno empréstimo serve para essas pessoas poderem montar o seu micronegócio e, através dele, deixarem de pedir e, com o diferencial, o lucro que obtêm da venda dos seus produtos, terem um bocadinho uma vida mais digna. Então vamos aqui, resumidamente, só lembrar-vos o que é que são as organizações não governamentais. Lembram-se quais é que falamos? Amnistia Internacional, Cruz Vermelha, Greenpeace. Vamos lá ver. São administradas pela sociedade civil, não têm fins lucrativos e dependem da cotização dos sócios e ou dos donativos de instituições públicas e privadas. Há muitas fundações que contribuem com donativos para estas ONGs. E olha, por exemplo, sabiam que muitos atores contribuem, dão elevadas quantidades de donativos para estas ONGs? E onde é que elas atuam? Nós já falamos em algumas delas, não é? Já falamos nos direitos humanos, na proteção do ambiente, nos cuidados de saúde, ajuda alimentar, ajuda ao desenvolvimento. Isto, no fundo, é para consolidar, para recapitularmos o que temos vindo aqui a elencar. E aqui, grosso modo, está um esquema que tem as entidades responsáveis pela ajuda ao desenvolvimento. Já falámos em todas elas. Falámos nos organismos governamentais, temos, por exemplo, a ONU,
que é a Organização Internacional Intergovernamental, cujo objetivo principal, o objetivo último, é alcançar a paz e o desenvolvimento. Temos as ONGs, que estão aqui estes exemplos, já falámos, na Cruz Vermelha, na Amnistia Internacional, e aqui está outro introduzido que vocês também já têm ouvido falar, que é os Médicos Sem Fronteiras. E depois temos os governos dos Estados, os governos dos países, não é? Quando fazem, pode ser uma ajuda, a tal ajuda bilateral ou multilateral também, depende, e eles ajudam de muitas formas, e ainda a ajuda de privados, bancos, instituições, empresas. Conseguiram perceber este esquema que, no fundo, retrata o que se tem vindo a conversar nesta aula. E agora, mas vejam lá, nós queremos tanto o desenvolvimento para todos, mas ainda não conseguimos, pois não? Pois não. Então, porque é que vou só aqui lembrar alguns insucessos destas ajudas? Porque é que não surtiram mais efeito? Temos a dependência das empresas multinacionais. São destruídos os mercados locais e introduzidos produtos externos que não têm nada a ver com os consumos habituais e com as tradições dos países. Há um crescente endividamento externo, os índices de corrupção. E depois, como são países que muitas vezes andam em constantes conflitos armados e a instabilidade política destes países é muito grande, eles investem, compram muito dinheiro, compram muito armamento. Logo, sobra-lhes pouco para investirem naquilo que é o desenvolvimento de um país. Mas, exatamente por isso, em 2015, a Organização das Nações Unidas decidiu definir 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Apesar de todo o crescente de desenvolvimento ocorrido no mundo, ainda não é suficiente. E todos nós vimos isso. É uma realidade que entra todos os dias nas nossas casas. Então, em 2015, foram definidos os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável que têm como objetivo alcançar o desenvolvimento até 2030. Daí se chama a Agenda 2030. E agora, para melhor perceberem, vou-vos passar como é que se fez a transição dos Objetivos do Milénio para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Estes aqui são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os 17, mas este pequeno vídeo também aborda alguns destes objetivos e vocês vão ficar a perceber o que é que se pretende com cada um deles. Agora ver se consigo pôr a funcionar corretamente. O nosso mundo, uma cena muito complexa. Sabias que somos mais de 7 mil milhões e meio de pessoas a viver na Terra atualmente? É até difícil de pensar em tanta gente. Por isso, vamos simplificar. Imagina que o mundo era uma aldeia onde viviam 100 pessoas. Agora imagina esta aldeia nos anos 90. Aqui viviam pessoas de todos os continentes. Falavam várias línguas e praticavam diferentes religiões. Mas a vida era difícil para a maior parte da população. Dos 100 habitantes, 47 viviam em pobreza extrema e 24 sofriam de desnutrição e não tinham acesso à água potável. Na década de 90, as Nações Unidas decidiram identificar os grandes problemas da humanidade. O objetivo principal era acabar com a pobreza extrema. Para ajudar a alcançar este sonho e para que todos nos concentrássemos no que era realmente urgente melhorar, foram criados os ODM, Objetivos de Desenvolvimento do Milénio. O ano 2000 marcou o arranque dos ODM. Criamos uma aldeia que fosse melhor para todos e havia 8 objetivos a alcançar nos países em desenvolvimento até 2015. Entretanto, passou mais de uma década e chegámos ao tão esperado ano de 2015. Nem todos os 8 objetivos foram atingidos totalmente, mas as condições de vida na nossa aldeia melhoraram muito.
Por exemplo, o número de pessoas que viviam em pobreza extrema diminuiu mais de metade e a taxa de crianças a frequentar a escola primária atingiu 91%. Por outro lado, o número de mortes em crianças menores de 5 anos caiu para menos de metade e as infecções por VIH baixaram 40%. No ambiente conseguimos um feito incrível. 91% das pessoas passaram a ter acesso à água potável. Por último, a ajuda pública ao desenvolvimento aumentou 66% e a utilização da internet passou para 43% em 2015. Este foi o movimento anti-pobreza mais bem-sucedido da história, mas ainda havia um longo caminho a percorrer. Era hora de definir uma nova agenda de ação global. Numa cimeira das Nações Unidas, onde se voltaram a reunir os líderes mundiais, foram definidos os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS, e as 169 metas a implementar, desta vez por todos os países. Brutal, não é? Portugal optou por dar prioridade a 5 deles. Oferecer uma educação de qualidade, alcançar a igualdade de género, investir na indústria, inovação e infraestruturas do país, combater as alterações climáticas e proteger a nossa vida marinha. Este é o grande desafio do século XXI. Num esforço global que exige a cooperação de todos os países, as pequenas ações têm um impacto gigantesco. Isto exige a mudança de comportamentos de todos. Agora, cada um de nós tem que fazer a sua parte para que a nossa aldeia ou o nosso mundo seja mais justo e sustentável. Em 2030, voltamos a falar. É este o tempo que temos para mudar o mundo. Por isso, força aí! Estamos a contar contigo. Ora bem, como vocês puderam verificar, tinham sido definidos os Objetivos de Desenvolvimento para o Milénio, foram começados a implementar em 2000, houve grandes evoluções ao nível do desenvolvimento nas diferentes áreas que se pretendiam melhorar. Contudo, continuava a haver aqueles entraves, aqueles obstáculos que impediam que houvesse ainda um maior desenvolvimento dos países a necessitar dos países em desenvolvimento. Então, em 2015, definiram-se os 17 objetivos para continuar a incrementar esse desenvolvimento, cuja período de atuação vai até 2030. Meus amigos, muito há para fazer, mas não se esqueçam, muito já foi feito. E todos nós podemos fazer um bocadinho, a nossa parte. E agora vamos propor-vos um pequeno desafio. Estabelece as correspondências corretas, distinguindo os sucessos dos insucessos da ajuda ao desenvolvimento. Os programas de escolarização. Foi um insucesso ou um sucesso? A taxa de alfabetização subiu imenso. Cada vez mais há crianças a frequentar a escola. Foi um sucesso. Corrupção e má gestão dos recursos. Estes países normalmente estão associados a algumas situações económicas não muito claras. Mas será que foi um sucesso, insucesso? O que é que acontece? Como é que nós podemos interpretar esta realidade? É um insucesso. Ainda não desapareceu. A exigência de contrapartidas económicas por parte dos países doadores, os países que prestam a ajuda. Os países doadores são os que prestam a ajuda, os países que recebem são os países receptores. Oh, meus amigos, isto ninguém dá nada a ninguém. Contribuem para os insucessos. Mas não é líquido, não é uma relação direta. Há vários fatores que vão contribuir para os insucessos e porque para os resultados, os países doadores não conseguirem melhores resultados ou os países receptores não conseguirem melhores resultados. As campanhas de luta contra a fome, claro que foram um sucesso. A deficiente rede de transportes que dificultou a distribuição, péssimo. E a disponibilização de recursos ao nível dos cuidados de saúde, imenso. Ora então, até à próxima.